Logaritmos. Logaritmos que as pessoas costumam ter uma grande aversão. Logaritmos. Para eu entender logaritmo, eu tenho que ter entendido toda a parte de exponencial, tenho que dominar as propriedades de potência, senão vai impactar que eu não consigo fazer logaritmo. Eles são conteúdos interrelacionados. Logaritmo. A gente estuda à toa? Não. Logaritmo, sempre que a gente ouve falar de terremoto, escala Richter, para a gente poder ter a noção da intensidade de um terremoto, a gente precisa de logaritmo. Quando eu quero saber sobre as ondas sonoras, os decibéis, eles são calculados em logaritmos. Cálculos na economia, relacionando juros, pH lá na química, também eu faço uso de logaritmos. Esses são alguns exemplos da aplicabilidade de logaritmos. Tem bastante. Depende da área que cada um vai se especializar. Pode utilizar ou não. Pode estar utilizando. Às vezes algumas áreas utilizam e estão usando aplicativos, softwares que já calculam diretamente e a pessoa não precisa ter o contato com o logaritmo. Mas para quem vai fazer Enem, logaritmo é essencial. Eu vou fazer uma diferente um pouco do que geralmente os autores de livro colocam, só para facilitar. Eu vou usar assim, log de B, ou melhor, log de A na base B é igual a X. Por que eu estou falando que eu estou fazendo diferente? Geralmente o autor de livro coloca o A e o B invertido, mas eu vou usar assim para ficar mais fácil, porque o B já é o B da base. O X, o resultado do cálculo, é o logaritmo. E aquilo que eu estou operando eu chamo de logaritmando. Então aqui eu tenho base, logaritmo e logaritmando. Então, menorzinho, base, é o que está aqui subscrito, fica um pouquinho para baixo. O que está operando eu chamo de logaritmando e o resultado é o nome que nós temos para a operação, que é logaritmo. Assim, a grosso modo, para eu resolver esse logaritmo de A na base B que vale um X, eu vou aplicar exponencial. Para eu sair de cálculo de logaritmo, eu recorro a exponencial. E agora eu vou fazer uma brincadeira. Me desculpa aquela marca de cerveja que fala do redondo, mas é essa regrinha aqui, ó, do redondo que eu vou aplicar, para vocês não esquecerem. É a base elevada ao logaritmo que resulta no logaritmando. Olha aqui, exponencial. Então, tem o elevado, é exponencial. Isso daqui que é um logaritmo. Eu vou trabalhar com logaritmo lançando mão de uma exponencial. Isso facilita. Então, b elevado a x igual a a. Tanto faz a letra, tanto faz o valor. Não tem importância nenhuma. É só a gente guardar que usa aqui um redondo, ó, redondo. É nessa ordem que a gente faz, daquela marca de cerveja. Se ela não me processasse, eu falaria o nome dela aqui, ó. Mas se vocês lembrarem da propaganda, é isso. Também não estou incentivando ninguém a beber nem nada. É só para a gente fixar que o logaritmo a gente transforma numa exponencial usando esse redondo aí, que é o que eles fazem lá na propaganda. Como que eu posso trabalhar com isso? Exemplos. Exemplo A. Eu tenho um logaritmo n qualquer, numa base 5, é igual a 3. Como que a gente resolve isso? Redondo. 5 elevado ao cubo é igual a n. Logo, eu tenho 5 vezes 5 vezes 5, 125. Só isso. Vou fazer mais alguns para treinar. Aí a gente já treina outras habilidades. Exemplo B. Vamos falar aqui de um log de um n qualquer, pode ser qualquer letra, na base 2 é
8. Então, eu vou fazer o mesmo esquema, ó, redondo. 2 elevado à oitava potência é n. Aí eu vou lá. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 16 vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Vezes 2, 128. E vezes 2, 256. Ó, 8 vezes eu contei o 2. Então, é 256. 2 multiplicando-se entre ele 8 vezes. Exemplo C, pode ser a mesma base 2, vou deixar o mesmo nzinho aqui e vou colocar o logaritmo como um 9 negativo. Vou aplicar o redondo aqui. 2 elevado a 9 negativo não nos assusta, porque a gente sabe que na propriedade de potência, basta eu lembrar que tem um número 1zinho aqui escondido aqui embaixo. Eu vou inverter 1 e 2 e vou elevar mais 9, igual a n. Então, se a gente sabia que 2 elevado à oitava é 256, eu vou ter 2 elevado à nona, vai ser 256 vezes 2. Então, eu vou ter 512. 512 avos vale n. Ou n igual a isso. Tanto faz a posição para lá ou para cá. Letra D. Vamos usar uma raiz. Raiz de 3 num n está na base. De novo. Raiz de 3 elevado ao quadrado. Opa, não fiz o redondo aqui só para não perder a brincadeira. Bom, aqui eu posso pensar de diversos modos, mas eu posso colocar aqui raiz de 3 ao quadrado, o quadrado simplificaria com o quadrado. Ou eu posso pensar, são duas raízes de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Quem é raiz de 9? O próprio 3. Então, n vale 3. Vamos fazer um outro exemplo agora um pouquinho diferente. Um log de 64 na base 16 vale x. Só para mudar o contexto um pouco da coisa. Isso aqui implica que 16 elevado a x vale 64. Qual que é o interessante da gente estar trabalhando sempre? Fatorar em números primos. Então, vou fatorar o 64, que é o maior, primeiro aqui, que depois eu já vou aproveitar para o 16. Par por 2. 16 por 2, 32. Ou 64 por 2, 32. 32 por 2, 16. Por 2 eu tenho 8. Por 2 eu vou ter 4, que dá 2, dividido por 2 dá 1. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 64 é a mesma coisa que 2 na sexta. Estou substituindo. O 16 eu vou pegar aqui, ó, só esse pedaço aqui, ó, só para aproveitar. Então, 16 é 2 na quarta. Tá com dúvida? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. Por que isso é importante? Para ficar com bases iguais. E o ideal é trabalhar sempre com fatores primos. Professora, mas eu fiz diferente. O ideal é esse. Sempre a decomposição de números em fatores primos. Potência de potência, 4x, 2 a sexta. Quando eu tenho bases iguais, posso simplificar, vou ter 6. X vai dar 6 quartos, ambos são pares, simplifico por 2. Então, meu x está valendo 6 por 2, 3, 4 por 2, 2. Algumas observações. Vou colocar aqui. Quando não constar a base, é preciso considerar 10. Professora, mas quando não tem nada, a gente coloca a questão
vale 1, né? Quando não está elevado a nada é 1, quando não tem denominador é 1. Mas aqui, o mais usual são logaritmos de base 10, por isso que quando não tem nada, vale 10. Mas é só para o caso do logaritmo.